Agora a gente volta lá para os Estados Unidos, bora falar do Mengão, do Flamengo, porque olha ele, direto das praias cariocas para a Filadélfia, Bruno Brás entrando com a gente. Eu acompanhei toda a viagem dele no Instagram. Aliás, esse homem anda muito romântico, ele anda muito apaixonado, já percebeu? Ele já subiu aquela escadaria do Rock Balboa, não? Quero saber, vamos saber. Bruno Bom, Brás. então, gente. Tudo bem, querido? Tudo bem. Hernan, tô indo para a escadaria assim que acabar aqui a minha participação, tô indo lá. Sim. E só vai se for para subir, né? Tem que subir, Correndo. que dizer que dá sorte, inclusive. É correndo, né? Subir correndo, né? Não, por enquanto a saúde está em dia, mas pelo que eu tô comendo aqui, ela vai embora já já. Tem que mostrar o preparo físico, tem que dar exemplo para os atletas subindo, correndo, tem que fazer o videozinho e tem que colocar música também, né? É, lógico. Tem que recriar a cena, a gente não espera menos que isso do Bruno Brás, inclusive para a gente colocar no ar aqui no De Primeira, Bruno Brás na versão Rock Balboa dele. Brás, conta pra gente como é que tá o clima por aí. A Filadélfia já entrou no mood do Mundial ou ainda não? O pessoal ainda tá entendendo o que está acontecendo. Como é que tá a movimentação por aí? Bom, cara, eu posso resumir assim em uma situação. Eu fui para a principal avenida aqui da Filadélfia e lá já tem uns banners já divulgando a Copa do Mundo de clubes, inclusive com o Flamengo com destaque, né? Tá ali o Flamengo representado pela Arrascaeta, aí tem o Real Madrid com o Mbappé, o Haaland com o City, aí tem o Palmer do Chelsea. Enfim, são esses que estão ali representados, espalhados ali, os banners espalhados pela Filadélfia. Mas se você me perguntar se está com clima de Copa do Mundo, eu vou estar mentindo aí para quem está assistindo a gente. O clima é zero por enquanto. Inclusive, o que eu estou percebendo é que os flamenguistas eles estão deixando para vir aqui para Filadélfia mais para cima da hora do jogo. Eles estão curtindo outras cidades por aí e vão vir mais para cá, mais para perto do dia do jogo, que é na segunda-feira, a estreia do Flamengo contra o Esperance, da Tunísia. Por enquanto, assim, e até uma situação curiosa, até gravei aí para o UOL, nessa avenida, eu conversei com alguns americanos e eles estavam literalmente embaixo desses banners e não sabiam desse campeonato, não sabiam o que era o Flamengo. Então, os americanos mesmo, a galera que mora aqui, cara, passando batido esse Mundial. Por enquanto, o que eu sinto é que vai ser um Mundial para turistas, né? Os latinos que moram aqui e a galera que está vindo acompanhar, né? Dos times que vão disputar a competição. Olha, a gente estava falando com o Danilo Lavieri agora há pouco, ele estava na Times Square e ele já encontrou torcedores tunisianos do Esperance. Então, ó, já tem torcida rival aí, já tem torcida contrária aí, Brás. Então, se tem um lugar que eu acho que está bombando é para lá, pelos lados do Danilo mesmo, porque principalmente que o Palmeiras e o Flamengo e o Fluminense vão jogar mais por ali, vão ter 2 jogos ali em New Jersey, aqui do lado, e enfim, ali, e até pelo fato de ser um pouco mais turístico, então a galera está se reunindo mais ali em New York, Nova Jersey. Filadélfia aqui não está ainda muito com clima de Copa do Mundo, não. Boa, ô Brás, para a gente ir falando, né, sobre esse time do Flamengo, o que Felipe Luiz está preparando? Tem toda uma preocupação com Plata, com De La Cruz também, pelas questões físicas, como é que esses jogadores estão? Além de Alexandre e Arrascaeta também, que fizeram um controle de carga. Dá para a gente imaginar um Flamengo com força máxima nessa estreia do Mundial Continental? Tem alguns dias, né? Palmeiras e o Botafogo estreiam no domingo, o Flamengo ainda tem um tempinho a mais de trabalho na segunda-feira, mas o que dá para imaginar desse time do Flamengo? Então, eu acredito que o Flamengo vai ter força máxima. Não sei se esses jogadores que você citou vão estar 100% fisicamente. Se o departamento médico do Flamengo entender que eles não estão 100%, a tendência é que o Felipe Luiz ele escale quem esteja melhor fisicamente, mas assim, no banco de reservas, como opção, eu acredito que todos eles vão estar à disposição do técnico Felipe Luiz. O Flamengo iniciou os treinamentos por aqui nos Estados Unidos ontem, né? Só que eles estão em Atlantic City, a 90 quilômetros mais ou menos aqui da Filadélfia. É uma cidade de praia, conhecida pelos cassinos, e é um pouquinho mais tranquila que a Filadélfia, é mais cidade-zona e tudo mais. Então o Flamengo vai, apesar de jogar 2 jogos aqui na Filadélfia, eles vão vir para a Filadélfia somente para o jogo e retornam para Atlantic City somente o terceiro jogo, que é na Flórida. Aí o Flamengo vai lá para a Flórida para enfrentar o Los Angeles FC, que é o último jogo. Esse é o jogo para garantir os 3 pontos nessa estreia, né, Hernan? Se a gente está falando de um Palmeiras favorito contra um Porto,
o Flamengo contra o Esperance, a gente não espera menos que isso, do que como uma vitória, até porque os outros adversários são considerados mais duros. O Chelsea, claro, mas o Los Angeles FC joga em casa e também pode apresentar mais dificuldades aí em relação ao Flamengo. É jogo para ganhar. Será que pode ter dificuldades? Apesar que o Flamengo aí nesse passado recente, aí, chegando ao Mundial de Clubes, sofreu contra times tidos como inferiores, né? Como foi no caso da Libertadores. Mas é sempre... acho que não dá muito para comparar, né? E até mesmo essa questão dos últimos mundiais que o Flamengo disputou, teve dificuldade no primeiro jogo, mas assim, é um torneio que você... Não tem como equiparar Libertadores ou até mesmo o Mundial, quando é aquele de fim de ano. Eu acho que é uma experiência totalmente nova que vai ser para os clubes, não só os brasileiros, mas também os outros que vão disputar. Mas, assim, o Flamengo tem muito mais time, sem dúvida nenhuma. O futebol da Tunísia é um futebol que vai para a Copa, frequenta a Copa, mas a gente vê que... tecnicamente é inferior, não é um mercado, por exemplo, que atrai tanto jogador brasileiro, não é um mercado tão forte como a gente vê o mercado árabe hoje, com muita grana e levando muitos jogadores, ou até mesmo o próprio mercado do Catar, que tem muitos brasileiros. Então, assim, vamos colocar sim o Flamengo como favorito, é óbvio que o jogo é jogado, mas assim, o Flamengo tem totais condições de se classificar nesse grupo. Eu vejo o Flamengo como a segunda força desse grupo aí do Mundial. Ô Braz, a gente está vendo imagens aí que você produziu para a gente do estádio onde o Flamengo vai jogar, né? O palco dessa partida de segunda-feira. Mas eu queria te perguntar sobre o Gerson, né? Porque é claro que isso ainda domina o noticiário. A gente falou isso aqui bastante, né? Toda essa repercussão da negociação com o Zenit, se está confirmada, se não está, se vai, se não vai, pagou a multa, não pagou. Como que isso está pegando aí, né, no ambiente do Flamengo? E tem alguma novidade? Porque ontem José Botto ele deu entrevista coletiva e não quis falar sobre isso, né? Inclusive disse que não responderia a perguntas. O Flamengo oficialmente diz que o Gerson continua sendo jogador do clube. E o Flamengo, assim, as pessoas que eu conversei do clube, eles têm batido muito nessa tecla em off, assim, de que assim, o jogador pode falar o que quiser, o Zenit, porventura, pode falar o que quiser, mas enquanto não bater 25 milhões na conta do Flamengo, o Gerson vai ser jogador do Flamengo e até agora esse dinheiro não bateu na conta. Só explicando que, caso os russos paguem esse valor, não tem nem o que o Flamengo fazer. Se os russos pagarem esse valor, o Gerson de fato vai para o Zenit. Mas o Flamengo afirma que ainda não recebeu essa quantia. E aí eles estão com esse discurso de que, enquanto não for pago, o Gerson é jogador do Flamengo. Agora, o Gerson chegou extremamente pressionado para esse Mundial, inclusive manifestações da torcida lá no Aeroflá. Então, ele tem sido muito cobrado nas redes sociais. Você vê postagens do Flamengo, por exemplo, no Instagram, às vezes aleatórias, e está lá nos comentários, milhares de comentários falando mal do Gerson e tudo mais. Então, assim... Ele chega pressionado para esse Mundial, mas o Botto bate nessa tecla de que enquanto não for pago, ele é jogador do clube. Você, torcedor do Flamengo, você tem o direito de não gostar da saída do Gerson, de chamar o Gerson de traidor. Você pode fazer isso. Ninguém aqui vai controlar isso. Cada um tem o seu sentimento em relação à saída do Gerson, a forma como foi e como será, na verdade, porque ele continua sendo jogador do Flamengo até o pagamento da multa rescisória do Zenit, que vai acontecer após a participação do jogador na Copa do Mundo de Clubes. Mas, ir nas redes sociais da filha dele, xingar a filha dele, escrever coisas nojentas para a filha dele, a mãe da filha dele, que eles não são casados, pelo menos fofoca não é o meu forte aí. Isso eu deixo com o Léo Dias, que ele sabe muito bem sobre isso. Mas até onde eu sei, eles não estão casados. E aí a mãe da filha dele teve que se pronunciar dizendo que vai retirar as redes sociais da filha por conta dos xingamentos dos torcedores. Gente, que é isso, cara? Vem cá, onde vocês estão com a cabeça, cara? Onde vocês estão com a cabeça? Parem com isso. Cara, você tem ódio de algo, vai descontar seu ódio praticando um esporte, vai correr na rua, sei lá, faz qualquer outra coisa. Mas xingar a filha do cara, pelo amor de Deus, gente, onde vocês estão com a cabeça, pô?
Isso não faz o menor sentido. Se põe no lugar da filha, da mãe, lendo as mensagens que vocês, torcedores, estão escrevendo para a menina que não tem nada a ver com a história, cara. Isso é um absurdo, fica aqui meu desabafo. Mas agora vamos falar de coisa boa, porque a Copa do Mundo de Clubes tem novidades. Terá a entrada de jogadores do estilo NBA. Os jogadores vão entrar um por um em campo. Um locutor anunciará cada atleta. Por fim, o capitão de cada time fechará a formação. O modelo é visto na NBA e em outros esportes populares entre os americanos. A princípio, esse estilo será adotado em todos os jogos da primeira rodada. Cara, maneiro demais isso, tá? Eu não sou um cara que acompanha muito o basquete. Eu assisto alguns jogos e tal. Vi um em loco quando eu tive a oportunidade de ir a Orlando. É maneiro demais, cara, fazer isso. E, por coincidência, o capitão do Flamengo é justamente o Gerson. Outra novidade aqui em relação à Copa do Mundo de Clubes, uma das exigências da FIFA para a Copa do Mundo e para a Copa do Mundo de 2026 de seleção é que os estádios com grama sintética mudem para grama natural. As competições receberão um cuidado especial da entidade que fez um investimento pesado de 5 milhões e meio de dólares, dá 31 milhões de reais, em pesquisas. A FIFA anotou reclamações durante a Copa América e o gramado foi uma das principais. Outra exigência é que os gramados tenham o mesmo tamanho, 105 por 68. Então fica aí esse registro para vocês. Esse lance aí da entrada dos jogadores um por um, acho irado. Gosto mesmo, acho muito maneiro. E cada um vai fazer a sua comemoração, né? O Pedro vai fazer aquele match aqui assim. O Gerson vai meter o Vapo, provavelmente. O Michael, pelo visto, vai meter o Si do Cristiano Ronaldo. Enfim, cada um com sua comemoração aí. Ó, o Giroud, galera, lembram dele? Atacante francês, atualmente com 38 anos, cara. Jogou muita bola, camisa de seleção. Inclusive, ó, para quem não sabe, o Giroud jogou Copa do Mundo de 2022, Eurocopa 2024, Eurocopa 2021, Copa do Mundo 2018, Eurocopa 2016, Copa do Mundo de 2014, Eurocopa 2012. E ele teve passagens aí pelo Montpellier da França, Arsenal, Chelsea, Milan, e agora ele está no Los Angeles FC, time que está no grupo do Flamengo, e ele jogou com o Jorginho no Chelsea. Os dois jogaram juntos. Ele, em entrevista coletiva, falou sim sobre a ida do Jorginho para o Flamengo. Sim, eu vi que ele assinou pelo Flamengo. Ele pode jogar a Copa do Mundo? Uau! É bom para o Flamengo, é um ótimo controlador do meio de campo. Muito inteligente tecnicamente, eu amei jogar com ele. Acho que não é uma coisa boa para nós, mas é ótimo para o Flamengo. Ficamos muito felizes em vê-lo de novo. Vivemos grandes momentos juntos, repito, lá no Chelsea. Então, galera, inclusive acabei de receber uma informação importante aqui, ó. Sim, Jorginho, grande chance de ser relacionado, sim, Verê. Deve ser relacionado, sim. A pessoa me escreveu aqui no WhatsApp, que eu estava perguntando sobre como é que foi o treino e tal. Então, o Jorginho provavelmente é relacionado para segunda-feira. Baita notícia, a gente estava falando do Jorginho aqui agora. Então, o Jorginho, apesar do período que ele ficou ausente lá nos últimos jogos do Arsenal na temporada, mas deve ficar à disposição, ainda bem, até porque o De La Cruz é desfalque confirmado. Novamente não treinou com os demais jogadores nessa sexta-feira. O próximo jogo do Flamengo é segunda, não vai ter tempo suficiente para ele ficar à disposição pronto. E ele está sendo preparado para o jogo do dia 20. Dia 20 vai cair, deixa eu ver aqui, daqui a 7 dias. Então sexta-feira que vem contra o Chelsea. Para mim o jogo mais importante do Flamengo nessa fase de grupos aí da Copa do Mundo de Clubes. Então, De La Cruz fora, Jorginho bem provável que seja relacionado, e o Gonzalo Plata foi reintegrado hoje. Eu não vou cravar que ele vai ser relacionado, porque assim, hoje ainda é sexta, o Flamengo ainda treina sábado e domingo, eu acho mais prudente esperar, até para não mexer com a emoção de vocês, mas ele sendo reintegrado, óbvio que é mais um passo super importante no retorno dele à lista de relacionados. Não acredito que seja titular por conta do longo período inativo sem jogar uma partida pelo Flamengo e também pela seleção, porque na seleção ele também não jogou. Para finalizar nosso vídeo, eu vou terminar, infelizmente, com uma notícia, eu considero uma notícia ruim, tá? Porque Douglas Barcelos, amigo do irmão do jogador do Flamengo, Bruno Henrique, fez acordo com o Ministério Público do Distrito Federal para confessar o crime em troca de não ser processado criminalmente. E ele falou, confirmo, rapaz,
Indiciado por ter sido identificado como uma das pessoas que apostaram no cartão amarelo que Bruno Henrique do Flamengo tomou o jogo contra o Santos em 2023, Douglas Ribeiro Pina Barcelos confessou que sabia com antecedência que o atleta seria advertido naquele jogo. Isso aqui é matéria do GE, tá, galera? A confissão foi feita em audiência virtual no dia 4 de junho, com membros do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Distrito Federal. Barcelos foi o único dos 10 acusados a fazer um acordo com o Ministério Público para não ser processado. Em troca, além da confissão, ele terá que cumprir 360 horas de serviço comunitário, além do pagamento de uma multa de R$ 2.322,13. Como o apostador indicou intenção de se mudar para o exterior, os promotores ainda abriram a possibilidade de que ele pague uma multa de R$ 5.500 desde que comprove residência no exterior com documentos. A audiência durou pouco menos de 10 minutos. Nela, o promotor Rodrigo Araújo primeiro explica as condições para o acordo e as propostas do Ministério Público. Barcelos está acompanhado de seu advogado, Luiz Henrique Alves de Oliveira. Com a concordância de Barcelos e seu defensor, Araújo faz a leitura de um resumo das acusações. Presente acordo de não persecução penal tem por objeto fatos relacionados à obtenção e tentativa de obtenção de vantagem indevida em prejuízo de empresas de aposta online, leu o promotor. Cara, então ele confirmando tudo aqui. Douglas, o Barcelos, que perguntou para o Douglas, feitas todas as considerações, eu pergunto, o senhor confirma que praticou esses fatos? Confirmo, responde o apostador. Gente, isso aqui complica muito a vida do Bruno Henrique. Enfim, é aguardar, torcer para que a justiça seja feita. É só isso que eu posso dizer nesse momento, porque ele está sendo investigado, né? Ainda não tem nada comprovado no caso do Bruno Henrique, e torcer para que a justiça seja feita. E tá aí, pessoal, um corte lá do UOL falando sobre o Flamengo no Mundial de Clubes, né, pessoal? O Flamengo já está nos Estados Unidos e se prepara, galera, para jogar no dia 16, galera, vai fazer a sua estreia aí. O Flamengo, pessoal, e a gente tá na torcida aqui para que o Flamengo consiga avançar na competição aí do Mundial de Clubes da FIFA. Teve também um corte do Vene Casagrande, né, falando sobre os desfalques do Flamengo. E é isso, galera. Deixe nos comentários a sua opinião. Eu sou o Fernando Sampaio do canal Pegou na Trave. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Valeu!